Segundo Reis, capítulo 5, eu quero ler um versículo só com você. Segundo Reis 5. Ok? Vamos ler comigo aqui só o versículo primeiro, diz assim. Segundo Reis 5, 1. Ora, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era honrado homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por meio dele o Senhor dera livramento aos sírios. Era esse homem valente, mas estava leproso. Então, queridos, olha só, que coisa interessante. Esse momento aqui é bem depois que o Naamã é curado da sua lepra. Quem conhece a história do Naamã? Deixa eu ver aí, olha só. Então, o Naamã, ele era leproso, não é? Apesar dele ser um homem, olha só, a Bíblia diz aqui, nós lemos, muito honrado, um homem muito honrado, um homem muito respeitado pelo rei, pelo seu senhor, o rei. Ele estava morrendo, mas aí nós conhecemos a história. Ele deu aqueles 7 mergulhos no Rio Jordão, e a Bíblia diz que ele saiu de lá, a sua pele era como de uma criança, tanto que ele não só foi curado, mas o Senhor já fez logo uma cirurgia plástica geral no homem, né? E ele saiu de lá tão impressionado com o que tinha acontecido, que ele então converte o coração dele ao Senhor. Ele chega lá com o profeta Eliseu, ele volta com o profeta Eliseu para agradecer, e ele diz: olha aqui, profeta Eliseu, nunca mais eu adorarei outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu quero pedir sua permissão para eu levar um pouco da terra, não é, de Israel, para eu adorar só o Deus de Israel. Ele ainda pediu perdão para o Eliseu: olha aí, eu vou continuar trabalhando com o meu rei, ele adora um outro Deus, e algumas vezes ele fez toda uma explicação, o rei precisa da minha ajuda para se abaixar, porque ele já está, não é, idoso, e aí eu vou ter que me abaixar, mas eu não estou adorando esse Deus. Ele estava todo preocupado. Quer dizer, foi uma conversão tão verdadeira do Naamã. Agora veja bem, irmãos, uma coisa muito interessante é que eu vou te mostrar isso aqui hoje à noite, que antes dele converter, mesmo antes dele conhecer o Senhor já vinha trabalhando na vida dele. Isso eu quero que você entenda, que antes da pessoa que você ama, vamos dizer assim, não é? Sua família, aquele seu amigo, irmãos, Deus já está trabalhando na vida deles. Eu quero te mostrar isso, amém? Posso ouvir um amém? Diga amém se você acredita. É impressionante, ele está trabalhando, está abençoando, ele está fazendo todo um projeto para no final, porque isso aqui é o final da vida, o final da história aqui, para que no final ele possa salvar o Naamã, entende? Então eu quero te mostrar aqui, meu tema hoje à noite é o Deus de Naamã. Nós vamos ver o que Deus vinha fazendo na vida do Naamã, ok? Como que esse Deus é. Nós precisamos conhecer o Deus de Naamã. Então a primeira coisa aqui, do Deus de Naamã, primeira coisa, é o Deus que nos dá a vitória, é o Deus que nos promove, é o Deus que nos dá o sucesso. Quer ver? Olha só comigo aqui, irmãos, que coisa mais tremenda. Segundo Reis 5:1, que nós lemos, Naamã, comandante do exército do rei da Síria. De onde que ele era comandante? De onde que ele era comandante? Veja bem, ele não é comandante de um exército de Israel. Ele é comandante de um exército inimigo de Israel. Ok? Na verdade, ele é o ministro da defesa, se fosse hoje em dia. O cara é top, o cara é faixa preta, não é? O cara é muito conhecido, muito importante, mas ele é comandante do exército do rei da Síria, dos inimigos de Israel. Olha só, ele era grande homem diante do seu senhor, com letra minúscula. Olha só, ele era honrado homem diante do seu senhor, significa, esse senhor aqui é o rei, e de muito respeito. Olha só, porque por meio dele, do Naamã, o Senhor, quem está me entendendo? O Senhor dera vitória aos sírios. Quem que dava vitória aos sírios? O Senhor. Espera aí, mas Israel é o povo de Deus. Então esses sírios entraram em Israel, venceram Israel por meio do Naamã, ok? Olha só,
E quem foi que deu essa vitória para os sírios? Foi o Senhor, está na sua Bíblia. Então, irmãos, quem nos dá a vitória, isso parece ser muito óbvio, mas muitos ainda pensam que a gente vai conquistar, as coisas vão dar certo só por meio do nosso trabalho. Irmãos, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham os que nela edificam. A vitória vem do Senhor. O apóstolo Paulo diz, graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. O que eu vou te mostrar é que, desde que o Naamã ainda nem conhecia Deus, muito antes da conversão dele, o Senhor já estava abençoando ele. Quem estava dando essas vitórias para o Naamã, quem que era? O Senhor, sem que o Naamã conhecesse o Senhor. Olha só, na verdade era todo um plano de Deus que levaria o Naamã à salvação. Meu Deus do céu, eu amo esse Deus. Eu amo esse Deus. Ok, queridos? O apóstolo Paulo também fala em 1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá a vitória. Diga, a vitória só vem do Senhor. Não é? O meu versículo preferido, o teu socorro, ó Israel, só vem de mim. Não é? Só vem de mim. A tua derrota só vem de ti. Não é? Irmão, ninguém pode me derrotar, só eu. Também ninguém pode resolver o meu problema, só Deus. Claro que Ele vai usar pessoas. Agora preste bem atenção. João 3,27 diz que o homem não pode receber coisa alguma, diga coisa alguma. Coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Então, irmão, tudo que nós estamos recebendo está vindo do Senhor. Você tem uma família? Foi o Senhor que te deu. Ok? Você está aí curtindo a sua saúde? Graças a Deus que te deu a saúde. Aleluia. Não é? O seu nome está escrito no livro da vida. Não tem nada a ver com você. Foi de graça. Foi o Senhor. Amém? Então tudo que está acontecendo na nossa vida, a Bíblia diz que tudo que é bom vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Qualquer coisa que está acontecendo na sua vida que você considera boa, foi Deus. Amém? Agora preste bem atenção. É interessante porque, irmãos, é o Senhor que nos dá a vitória. Foi o Senhor que promoveu o José, aquele garoto, um adolescente, não é? Um menino pobre do interior, ok? E depois que o José passou por todos aqueles processos, era Deus conduzindo o José até que ele se tornou o vice-rei do mundo. Quem foi que deu essa vitória para José? Foi Deus. Assim mesmo, Deus pegou um menino vaqueiro que cuidava de umas poucas vaquinhas do pai dele, não é? Colocou um gigante para ele derrotar, deu a vitória sobre o gigante e transformou aquele rapazinho no rei de Israel. Como é que é o nome dele? Foi Deus que pegou uma menina pobre, que inclusive era escrava. Deus deu um jeito de acontecer um concurso público na capital mundial, que era Suzã, não é? Ela participou do concurso, ganhou o concurso e se transformou numa das mulheres mais poderosas do mundo, se não a maior, se não a mais poderosa. Como que é o nome dela? A Esté, diga comigo, a vitória, o sucesso, a promoção vem de Deus, só de Deus, amém? Então a primeira coisa aqui, irmãos, do Deus de Naamã, é Ele, foi Ele. Apesar do Naamã ser um sírio, inimigo do povo de Israel, olha só, apesar dele não conhecer a Deus ainda, apesar de ser antes da conversão dele, Deus estava dando vitória para esse homem. Difícil para a nossa teologia, né? Mas está na Bíblia, irmãos. Que coisa, mas qual que era a intenção de Deus? Eu vou salvar esse camarada. Agora vamos lá. A segunda coisa aqui, nós precisamos conhecer o Deus de Naamã. A segunda coisa do Deus de Naamã é o Deus que abençoa a família. Meu Deus do céu. É o Deus que abençoa a família. É um Deus preocupado com a nossa família. Ok, irmãos? Irmãos, eu tenho visto isso, se as famílias forem saudáveis, nós teremos uma nação saudável. Não é verdade? Então a gente está querendo começar de cima para baixo. Vamos resolver isso aqui, vamos prender todo mundo, vamos dar um tiro no Congresso Nacional, vamos explodir tudo, e aí nós vamos dar um jeito no Brasil. Irmão,
vai começar tudo errado de novo. Não é? Não vai funcionar. Tem que ser de baixo para cima. Tem que ser da família para a sociedade. Por isso que Deus se preocupa tanto com a família. E por isso que o alvo de Satanás é a nossa família. Agora preste bem atenção. O Deus que abençoa a família. Então, vamos comigo aqui, versículos 2 e 3 desse capítulo 5 de 2 Reis, diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: olha só, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Agora vamos entender isso aqui, irmãos. Vamos entender isso aqui. Eu nunca tinha visto isso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou no meu próprio coração primeiro. Porque veja bem, o Naamã é um homem de sucesso ou não é? Vocês já viram. Quem que está dando sucesso para ele? Igual vocês. Eu olho para vocês, deixa eu ver aqui. Meu Deus, é só gente de sucesso. Que coisa tremenda. É só gente fera. Só gente fera. Que igreja maravilhosa é essa, não é? Só gente de sucesso. Agora presta bem atenção. O Naamã está tendo sucesso. Ele está vencendo, inclusive está vencendo o povo de Israel. Ele está ficando cada vez mais honrado pelo seu rei. Ele está obtendo cada vez mais respeito. Ele está crescendo cada vez mais. Ele está ficando cada vez mais rico, não é verdade? Sucesso. Agora escuta. Ele tem um problema grave. Porque no fundo, em uma área da vida dele, ele está muito mal. Na verdade, ele está morrendo. Quem concorda comigo? Então, apesar de que na área financeira, não é? Na carreira dele, ele está tendo muito sucesso. Ele é uma bênção, irmão. Pensa bem quando ele sai com a roupa dele de general, não é? De ministro da defesa da nação mais poderosa do mundo. Tanto é que está vencendo Israel. Veja bem, quando ele sai, ele é o cara. Ele é muito bem sucedido. Irmão, tem pessoas que a gente está dizendo assim: puxa vida, eu queria ser igual a esse cara. Mas a gente sabe que ele tem um outro tipo de problema, em alguma área talvez. Então, o Naamã, ele tem um problema numa área que é fundamental, porque ele está morrendo. E não adianta nada ele ter sucesso e continuar tendo sucesso, porque a qualquer momento aquela lepra vai aparecer. Daqui a pouco aparece na mão dele, no rosto dele, todo mundo vai saber, ele vai perder o emprego. E toda a vida financeira vai virar uma bagunça também. Então, apesar de que ele está tendo muito sucesso numa área, em outra ele está comprometido. Agora, o que eu quero te mostrar aqui hoje à noite, que a solução da vida dele, para essa área da vida dele, que é tão fundamental, que eu considero que é mais fundamental do que a vida financeira, quem concorda comigo? Não é verdade? Agora, a solução para a vida dele vai vir de dentro da casa dele. Diga assim comigo: a solução para os meus problemas vem de dentro da minha casa. Porque, irmãos, Deus colocou uma menina lá dentro. Aquela menina, para mim, representa a bênção de Deus, pelo menos uma semente. Porque aquela menina vai começar a falar de Deus naquela casa para a sua patroa. Ela vai começar a falar do Deus que está lá em Israel. Ela vai começar a falar do Deus de Eliseu. Ela vai contar alguns milagres que ela viu, que ela soube, que aconteceram na família dela. Veja bem, irmãos, ela é uma menina que a senhora dela pode dizer assim para ela: mas o seu Deus não livrou o seu país, o meu que ganhou a guerra. Não é verdade? Às vezes você fica constrangido de falar de Jesus para alguém, porque o cara é rico, porque o cara é bem sucedido. Mal você sabe, meu irmão, que esse cara está morrendo. Ele está morrendo. E se ele não estiver morrendo, talvez fisicamente, ele pode estar morrendo espiritualmente. E por mais que você não tenha o salário dele e a conta bancária dele, você tem uma coisa que ele não tem. Você tem saúde, por exemplo. E você tem o seu nome escrito no livro da vida. Não é? Então você é mais rico do que ele. E essa menina, ela está lá como escrava. O país dela foi derrotado, não é? Mas ela está dizendo: eu acredito no Deus que está lá em Israel. E eu acredito no profeta de Deus que está lá em Israel. E se o meu Senhor, o Naamã, se ele for lá e o profeta colocar a mão nele, ele vai ser curado.
Irmãos, ela ficava o tempo todo falando de Deus para aquela mulher. Entende o que eu estou falando? Então a palavra já estava ali naquela casa. Quem colocou a palavra de Deus ali naquela casa? Quem colocou? Deus, através de uma menina. Irmãos, agora veja bem, é o Deus que se preocupa com a família. É o Deus que abençoa a família. A Bíblia diz que enquanto a Arca da Aliança estava na casa de Obed-Edom, a casa dele e todos os seus bens prosperavam. Entende? Então Deus, quando Ele entra na nossa vida, o primeiro alvo dele é a nossa família. Agora, escuta o que eu vou te falar. Ele não só quer abençoar a sua família, Ele quer abençoar você através da sua família. Deixa eu te fazer entender isso aqui, irmãos. Na verdade, a bênção na vida do Naamã vai sair de dentro da família dele. Isso aqui é um ensino para a gente. Por quê? Porque, irmãos, a nossa tendência é a seguinte, escuta bem, a gente começa a correr tanto atrás do sucesso, não é? Do milagre e das coisas, isso é legal, beleza, continue, muito bom, mas cuidado para você não deixar sua família para trás, entende? Então o Naamã foi esse cara que está lá na frente, no meio do sucesso, curtindo o sucesso, aleluia, mas irmão, Deus está trazendo ele para de volta para a casa dele. Deus está dizendo para ele, ei, a cura, você está doente, a sua cura, a resposta para o seu problema está dentro da sua casa, vai sair de dentro da sua casa, amém? Deus está fazendo o Naamã ouvir, voltar a conversar com a esposa. Eu creio assim, né? Eu creio assim, que estava uma crise no casamento, não tinha mais nem diálogo, só falava de grana, e só falava de guerra e de conquista. Rapaz, eu saí agora na revista mais importante do mundo, aleluia, estou famoso, olha lá, estou passando na televisão. Perdeu o diálogo. Mas agora a esposa dele está conversando com ele, meu amor, a menina que veio, que é a minha escrava aqui, está falando, ela descobriu, porque irmão, a gente pode ter o maior sucesso lá fora, mas dentro de casa, a nossa família sabe quem a gente é, quem está me entendendo? Não é verdade? Lá fora ele era o general, dentro de casa ele era o leproso. Por isso que a família é tão importante. Por isso que na verdade tudo deve começar na família. E aí a esposa começa a conversar com ele. Meu amor, ela está falando de um Deus que pode curar a lepra. Ela me contou histórias até de ressurreição, de um tal de Eliseu. Se ele pode ressuscitar um morto, ele pode curar o leproso. Então a palavra já estava lá dentro. E eles começaram, a família começa a ser restaurada. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Irmãos, e é mesmo aquela menina, é lá da casa do Naamã que vai sair essa informação. O Naamã começa a acreditar nisso, tanto que ele começa a ouvir a esposa. As coisas mudam dentro da casa do Naamã. Agora tem um diálogo. Agora a palavra voltou para dentro da casa do Naamã. Voltou não, entrou, porque nunca tinha entrado. O ambiente mudou. Agora ele começa a acreditar, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quem está me entendendo? Aí ele começa a acreditar, e aí ele chega com o rei. Majestade, eu tenho que te contar um segredo. Eu estou morrendo. Eu estou leproso. Eu estou leproso. Mas tem uma solução. A solução estava dentro da minha casa e eu não sabia. Uma menina falou de um profeta que está lá em Israel. Eu preciso ver esse homem. Onde começou? Dentro da casa. Dentro da família. Aí depois, irmãos, agora escuta também o que eu vou te falar. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Porque olha o exemplo do Jefité. O Jefité é um cara super vencedor, não é? Ele começa a vencer, ele começa a ficar rico, ele fica muito poderoso. Os caras vêm desafiar o Jefité para lutar por Israel. Ele diz assim, eu vou lutar, mas se eu vencer, eu vou me tornar o rei de Israel. Tá, negócio fechado. Pensa, ele vai ficando poderoso. E quando ele vai para a batalha da vida dele, para a grande conquista da vida dele, ele faz uma oração. Olha só a confusão que está na cabeça do homem. Olha a confusão. Ele faz uma oração, ele se ajoelha ali, ele ora. E ele fala assim, Senhor, se eu conquistar esse negócio, se der certo essa grana, se eu passar nesse concurso, se mudar a minha vida, a primeira pessoa que sair de dentro da minha casa, eu mato para ti. Pensa, irmão, pensa na loucura do cara. Ele está falando com Deus, mas ele não conhece o Deus que ele serve, porque Deus abomina sacrifícios humanos. Ele sabia, talvez ele não sabia disso.
Ele faz essa oração. A gente estava conversando, eu e a Meila, meu Deus, o que ele pensava? O que estava passando na cabeça do Jefté? Porque quando ele oferece alguém que vai sair de dentro da casa dele, meu irmão, pensa comigo, no mínimo, vai sair alguém muito próximo dele. No fundo, o Jefté está dizendo, eu entrego a minha família, meu irmão. Porque ele não está entregando para Deus, ele está entregando para Satanás. Ele está dizendo, eu faço qualquer negócio até entregar minha família para Satanás, para eu ficar rico. Quem está me entendendo? Irmãos, e ele faz o voto, e quando ele volta vencedor, quem vem encontrar com ele? A gatinha dele, meu Deus do céu. Já pensou? A filhinha dele vem correndo, papai, já fiquei sabendo que o Senhor é campeão, que o Senhor é vencedor, já fiquei sabendo, papai. E a Bíblia diz que ele ficou arrasado. O que aconteceu? O que adiantou a vitória? O que adiantou, irmãos, a vitória? Ele conquistou a vitória, a Bíblia diz que ele ficou tão triste com aquela vitória. Vale a pena a gente perder a nossa família em troca do nosso sucesso? Pastor Melvin vivia falando isso. Irmãos, essa é a nossa base. Eu mesmo tenho falado muito de sucesso aqui. Eu mesmo tenho motivado muito vocês. E isso é muito bom. E isso é muito bíblico. Mas, irmãos, nós nunca podemos perder o equilíbrio. O Deus que nos dá a vitória, e deu a vitória para o Naamã, quanto mais para você que já é um crente em Jesus. O Deus que dá a vitória se preocupa com a sua família. E ele está dizendo, volte para a sua casa, não perca a sua família. O pastor Melvin vivia dizendo, não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família, não é? O exemplo também do Ezequias, deixa eu te falar aqui uma coisa muito interessante a respeito do rei Ezequias, porque o Ezequias também é outro top, um grande vencedor, também um grande conquistador. Mas olha só, irmãos, ele ficou tão famoso e tão rico que o próprio rei da Babilônia, que talvez fosse a nação mais poderosa da terra, não é? Na época do rei Ezequias, foi lá aprender com ele. Rapaz, o que vocês estão fazendo para ganhar dinheiro? O que vocês estão fazendo para ter tanto sucesso, para ter tanta vitória, rapaz? Eu quero aprender com vocês. Mostra aí o teu segredo. Ah, irmãos, isso é uma coisa que pode despertar a soberba do homem. Entende? Aí a Bíblia diz que o Ezequias mostrou tudo. Olha, isso aqui, essa piscina, esse não sei o quê, isso aqui. E foi contando tudo. Presta atenção. Irmãos, quando Isaías, o profeta, chegou, ele falou assim, quem eram aqueles homens que vieram falar com você? Ele, são os príncipes da Babilônia. Ele disse, e o que você mostrou para mim? Eu mostrei toda a minha glória. Eu não omiti nada da minha glória. Ou seja, eu sou o cara. O Isaías falou assim, olha, eu tenho uma palavra do Senhor para você. O Senhor mandou dizer que os seus filhos, depois de ti, serão levados para o cativeiro. E eles serão escravos do rei da Babilônia. Eles serão eunucos. Sabe o que é um eunuco, não é? Aqueles homens que cuidam. Sabe que um eunuco, na verdade, eram homens guerreiros. Eram homens musculosos, fortes, não é? Bem preparados. Bons guerreiros, bons de briga, para protegerem as mulheres do rei, só que para não correr nenhum perigo, ok? Quem está me entendendo? Eles cortavam o mal pela raiz. E o profeta Isaías está dizendo, os seus filhos serão eunucos na casa do rei. Aí, irmão, pensa uma o que ele está dizendo para Ezequias? Você não vai ter descendente, depois dos seus filhos, acaba a sua descendência, acabou, você não tem mais descendente, você não vai ter netos, acaba a sua descendência, por causa do seu orgulho, porque você distorceu as coisas, porque você só correu atrás do sucesso pessoal. Aí olha o que o Ezequias vai responder, quer ver? Acompanha comigo aqui, 2 Reis 20:19, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste. Gostei da boa palavra. Porque ele pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. O que ele está dizendo? Peraí, deixa eu ver se eu entendi, profeta. O senhor está me dizendo que eu vou continuar tendo sucesso? Eu não vou perder a minha grana? Não. Eu não vou perder o palácio e o prestígio e nada de... Não.
Você continua. Quer dizer que só que meus filhos que vão? Boa palavra. O que ele está dizendo? Irmão, desde que eu tenha sucesso, não importa a minha família. Você vê como isso é sutil? Então Deus está trabalhando na vida do Naamã. Volta para a sua casa, porque a resposta está lá dentro da sua casa. Volta a conversar com a sua esposa, porque a sua esposa tem uma palavra que vai salvar a sua vida, meu irmão. Aleluia. Cutuca essa mulherzona bonita que está do seu lado aí e diga assim: oh, meu amor, tenho que conversar mais com você, porque você pode salvar a minha vida. Aleluia. Né? Entende o que eu estou falando? Muito bem. E olha só o que diz aqui Provérbios 11, 29. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. Ou seja, não vai ter nada, vai perder tudo. Então, eu não vou aqui definir que tipo de problema é esse que nós podemos causar, porque cada um pode causar um problema. Eu não quero falar uma lista, porque vai que eu acerto a sua. Mas você é capaz de pensar: puxa vida, que tipo de problema eu posso causar para a minha família? Quem está causando problema para a sua família vai herdar o vento. Ou seja, vai perder tudo. Ok, queridos? Irmãos, quer ver uma coisa interessante que eu nunca tinha percebido, e eu percebi nesses dias? Que o Moisés, ele está tendo sucesso, ele tira o povo de Israel do Egito. Irmãos, ele vê um mar se abrir, ok? Quem está comigo? Ok? Ele começa a enfrentar o faraó e ele vê as pragas caindo sobre o Egito. Meu Deus do céu, o cara é muito top. Então, só que em determinado momento da missão, depois que eles já tinham saído do Egito, a Bíblia diz que eles ficaram travados no deserto. Eles não saíam mais, travou. Quem está me entendendo? Quando a gente larga a família para trás, presta atenção, a gente pode até obter algum nível de sucesso, mas vai chegar num determinado momento que a gente vai travar. Irmãos, o Moisés travou. A Bíblia diz, Êxodo 18, que ele acordava antes do sol nascer, dormia à tarde da noite, estressado, tentando resolver todos os problemas do povo. Ele estava super estressado, super cansado. Aí, irmãos, a Bíblia diz que o sogro dele apareceu. Olha só, Êxodo 18, 5. Jetro, o sogro de Moisés, foi com a mulher e os 2 filhos de Moisés para o deserto onde Moisés estava acampado. Irmãos, o Moisés tinha deixado a família para trás. Ele foi para a missão do Egito sem a mulher e os filhos. Que coisa interessante. Então ele obtém todo aquele sucesso e ele fica famoso. Os homens mesmo do Egito disseram: Faraó, você não sabe o que está acontecendo, Deus está fazendo isso no Egito, esse tal de Moisés é muito famoso. Olha só, o cara ficou super famoso. Mas, irmãos, agora ele está travado e não entende. Por que não dá certo? Eu continuo sendo fiel. Eu que estabeleci isso que o Marcão falou. A lei do dízimo foi o Moisés, né? Eu que sou o cara. Eu que estou ensinando todo mundo. E por que eu estou travado aqui? Aí o sogrão traz a resposta: você deixou sua família para trás. E ele traz a Zípora, o Gerson e o Eliezer. Aí depois que o Moisés reconcilia, porque eu imagino a dona Zípora muito invocada, irmãos. Aí depois que teve a reconciliação ali, deve ter durado uns 3 meses. Depois que teve a reconciliação, o Jetro deu o conselho de sabedoria que vai mudar toda a história de Israel. Ele disse: Moisés, não é bom, você não está fazendo da maneira certa, você cuidando de tudo. Você tem que estabelecer líderes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Esses líderes vão prestar conta com a sua autoridade imediata. E você só vai lidar com os líderes de 1000. E só os problemas grandes você vai resolver. Os outros, essa liderança toda. Irmãos, isso é usado até hoje nas empresas. O que nós fazemos, o modelo celular se baseia nessa ideia do Jetro. Mas essa ideia de sucesso só veio depois que o Moisés resolveu o problema da sua família. Quem está me entendendo? Então, queridos, muito importante isso. Na prática, escuta bem, na prática,
Pastor, como que eu volto para minha família? Como assim que eu não posso... não, pastor, porque eu amo a minha família. Beleza, uma coisa é você amar a sua família, eu não duvido de ninguém. Agora, quanto tempo você investe na sua família? Igual a Meila fez uma pesquisa informal numa aula dela, e ela falou assim, coloque aí no papel as coisas mais importantes para você. A coisa mais importante da sua vida. Só uma coisa. E as pessoas colocaram oração, palavra, família. Meu Deus, só coisas sagradas, né? Aí a Meila, depois quando ela voltou, ela falou, vamos lá, o que vocês responderam? Para mim é oração, para mim é família, para mim é Jesus. Ele é lindo. Para mim e tal. Aí a Meila falou assim, beleza, agora, quem respondeu essas coisas? Claro, cada um respondeu a sua, mas o que você respondeu, você vai colocar aí embaixo. Quanto tempo você gasta com o que é mais importante para a sua vida? Irmãos, aí veio um grande constrangimento, porque o pessoal da oração respondeu 5 minutos, o pessoal da palavra colocou uma interrogação, entende? Qual o valor da sua família para você? Aí eu vou melhorar a pergunta, quanto tempo você passa com a sua família? Não é? Tem aquele dia que você sai só com a sua esposa, ou só com o seu marido, na semana que você separa, para vocês. Irmãos, é uma cultura nossa, o dia da família, não é? Uma cultura. O dia pastor, tem um dia de, a esposa, a mãe do John Wesley, todo mundo fala, que o John Wesley era o faixa preta. Irmão, a faixa preta era a mãe dele, que ela fazia assim, olha, o marido passava meses viajando, pregando, ela tinha, eu não me lembro agora ao certo, mas eu acho que eram 14 filhos, ou mais, não lembro bem. John Wesley, e ela fazia os grupos pequenos com os filhos semanalmente, e durante a semana ela tinha 1 hora para cada filho, durante a semana. Como é que chama isso? Discipulado 1 a 1. Consequência disso, um homem que mudou uma geração e nos influencia até hoje. O irmão dele, o Charles Wesley, escreveu ou compôs metade dessa harpa cristã que nós usamos hoje. Uns filhos top das galáxias, uma família que marcou uma geração. Porque, irmãos, houve um investimento, quem está me entendendo? Ok? Então, na prática, quanto tempo nós temos passado com a nossa família, com os nossos maridos e esposas e com os nossos filhos? Não é sentar para conversar, sentar para olhar nos olhos, não é? Sentar na mesa, Quando os meninos começaram a estudar e começou essa conversa de não vou voltar para almoçar, vou almoçar na faculdade. Negativo, vai almoçar em casa. Muda o horário da faculdade, porque é muito importante, a gente já passa pouco tempo junto, vamos pelo menos almoçar junto. Nunca negociei isso, nunca negociei, sempre a gente almoçou junto, não é? Nunca, eu estava brincando com o pastor Fábio, dizendo, Fábio, se eu juntasse tudo que eu já investi só com esses meninos, com viagem missionária para o Japão, para a Itália, para os Estados Unidos, para todo o Brasil, né? Eu já tinha meu Corolla, não é? Mas, irmão, nenhum arrependimento, nenhum, valeu a pena, cada centavo investido na vida deles. Eu estou começando a colher os frutos, quem está me entendendo? Então, irmãos, nós precisamos hoje entender que não adianta a gente ter todo o sucesso do mundo se a gente deixar para trás a nossa família. Quem está me entendendo? Aleluia. Em terceiro lugar, estou terminando aqui. Como eu disse, eu ia passar mais tempo nesse ponto da família. O Deus de Naamã é o Deus dos milagres. Versículo 10, então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo, pois se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Agora preste bem atenção,
Irmão, quantos aqui, como eu, precisam de um milagre em alguma área da sua vida? Todo mundo, beleza. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus de Naamã é o Deus de milagre, é a especialidade dele. Agora tem uma coisa. Como eu disse, irmãos, ele estava fazendo milagre na vida do Naamã antes do Naamã conhecer ele. Então não é uma coisa que, peraí pastor, o que é que eu tenho que fazer para receber o milagre? Eu não sei, eu confesso que eu não sei. Porque eu não sei o que o Naamã fazia para merecer toda essa promoção. Agora, irmãos, quando Deus está trabalhando na nossa vida, vai chegar um ponto que Ele vai exigir de nós a fé, não é? Diga comigo, a fé, ou melhor, sem fé é impossível agradar a Deus. O que Deus quer de nós é ser crido, é tudo o que Ele quer, tudo que Ele está pedindo de nós é isso. A salvação, inclusive, é de graça mediante a fé. Então, agora só que a fé, ela se mistura com a obediência, porque veja bem, eu digo assim, não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. É igual aquela história do cara que subiu como é que chama lá, o alpinista, né, que sobe na montanha e aí ele escorrega e ele cai. E quando ele vem caído, ele grita, inclusive ele era ateu, ele falava mal de Deus e tudo mais. E aí ele vem caindo, gritando, ai, Senhor! Se converteu na queda, né? Socorro! Rapaz, aí na hora que ele gritou socorro, pá, ele ficou pendurado. Pela corda. Na hora, Deus é assim, não é? Aí ele ficou ali orando e pediu perdão por todos os pecados, aquela coisa toda, né? E aí, ele ouviu uma voz dizendo para ele assim, foi a Deus, corta a corda, não é? E ele, não, isso não, Senhor, é a fé, moço, você acredita em Deus? A fé sem obras é morta. Eu acredito, então corta. Você acredita em mim, filho? Acredito, agora eu acredito. Eu orei, o Senhor respondeu, agora eu acredito. Então corta a corda. Não, peraí, corta a corda. Aí é outro nível de fé. Irmão, ele passou a madrugada toda sofrendo ali no frio, quase para morrer agora de hipotermia, não é? E quando amanheceu, ele descobriu que ele estava a 1 palmo do chão. O que Deus queria era que ele... Deus parou, podia parar lá em cima, mas parou bem no ponto que ele só precisava confiar em Deus. Não é? Então veja bem, o que Deus está falando para o Naamã é assim, Naamã, eu te amo, rapaz, eu estou cuidando de você, o que você tem sou eu. Aquela menina, fui eu que coloquei na sua casa, rapaz, não é? Eu que dei aquela menina para você, sou eu que estou conduzindo você. O que eu te peço agora, você já foi tão longe, eu já te levei tão longe, o que eu te peço é, confie em mim, tome 7 banhos no Jordão. O que o Naamã faz? Não, eu não vou. Não, não tem nada a ver tomar banho no Jordão. Isso não tem nada a ver, isso não vai me curar. Não é? Então, irmãos, tem coisa que nós não podemos discutir com Deus, nós só temos que obedecer. A fé sem obras é morta. Isso que o Marcão falou, muito interessante, não é? Vocês viram o que ele falou? Tipo assim, o que o diabo fez? Prendeu o dinheiro do Jó, não é? Para que ele não pudesse ser fiel, não é? Para que ele não pudesse ser fiel, para que ele não pudesse fazer sacrifício. Interessante isso. Então, às vezes a gente fica assim, eu preciso de um milagre financeiro, Corta a corda, obedeça. Existe um princípio, existe uma lei, corte. Eu estou protegendo você da avareza. Eu fiz isso para você. Quando eu falo que você tem que trazer os 10%, não é para mim, rapaz, porque eu posso fazer chover codorna do céu. Todo ouro, toda prata é meu. Todos os animais do campo são meus. A terra e a sua plenitude é minha, rapaz. Mas quando eu falo para você trazer 10%, não é para mim, é para você não ficar avarento, para você sempre dominar isso, para você sempre ter uma alma generosa. Então corta a corda, obedeça. Não, Senhor, se eu der, vai faltar. Então não tem fé, não acredita. E sem fé é impossível agradar a Deus. Mas, irmãos, a moral da história é que finalmente alguém convence o Naamã, não é? Um homem lá, um oficial dele, convence ele, Naamã, se ele te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Rapaz, quanto mais tomar 7 banhos no Jordão para ficar curado de uma lepra. E aí, tenta, rapaz, vamos lá, custa, vai lá, obedece. A Naamã disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu vou lá tomar esse banho. E quando ele levanta de lá,
ele está curado. Agora presta atenção, a quarta coisa aqui do Deus de Naamã, que é muito tremendo. Escuta, olha só. Irmãos, o Deus de Naamã, olha só, coloca a quarta coisa aqui, ó. Ele envia as pessoas necessárias. Porque olha só, vamos lá. Ele enviou, quem que ele enviou? Ele enviou primeiro a menina. Já viu? Deus vai enviar pessoas na sua vida. Ele enviou a menina. Vocês concordam comigo que se não fosse a menina, ele jamais saberia? Jamais seria curado? Beleza, mas não era só a menina. Tudo bem, ele tem uma menina lá. Mas agora Deus dá para ele um rei poderoso, que tem tanta influência, que a Bíblia diz que a carta do rei de Israel foi assim. A carta do rei da Síria foi assim para o rei de Israel. Eu estou enviando meu servo Naamã. Eu te dou uma ordem. Cura ele. O rei de Israel ficou tão desesperado que a Bíblia diz que ele rasgou as vestes e colocou terra na cabeça. Então, mais uma pessoa que Deus deu para o Naamã. Quem era? O rei da Síria. E a influência do rei da Síria. Nós precisamos de pessoas, irmãos, nós precisamos de pessoas. Nós precisamos, cada um, nós não vamos conseguir sem essas pessoas estratégicas. Então a menina, o rei, agora vamos lá. Vocês concordam que sem o rei, também o Naamã não receberia a bênção? Sim ou não? Beleza, aí o Naamã chega lá, aparece mais um homem, o profeta Eliseu. O profeta Eliseu que deu o comando, que ele obedeceu e foi curado. Mais um homem que Deus colocou na vida dele. Agora, olha só, irmão, ele tinha 4 pessoas poderosas, importantes na vida dele, que Deus colocou cada uma delas. Agora escuta bem, assim mesmo ele disse, eu não vou. Esse rio é muito sujo, na minha terra tem rios melhores, eu não vou. Aí apareceu mais um homem, o 5º homem, que disse para ele, exatamente o oficial disse para ele, aquele conselho, rapaz, não perde essa oportunidade. Convenceu ele de ir. Quem está me entendendo? Então, irmãos, o Deus de Naamã é o Deus que está te conduzindo em vitória, está promovendo você, apesar de você, amém? Apesar de você, é um Deus que está atraindo você para dentro de casa. Olha só, é o Deus de milagres, mas aí você precisa crer, e a fé também é obediência. Você precisa obedecer o que ele manda fazer. E escuta bem, é o Deus que envia pessoas necessárias para a gente chegar onde a gente precisa chegar. Amém, queridos? Agora o Naamã chegou, ele continua sendo top, ele continua tendo sucesso, mas agora ele tem saúde para desfrutar de tudo isso. Esse é o Deus de Naamã. Agora, escuta bem, o que eu quero te falar hoje à noite, fica em pé aqui no seu lugar, porque eu quero te falar uma coisa, eu quero fazer um desafio. Olha só que coisa interessante, irmãos. Presta atenção agora. Quem está comigo? Quem está comigo? Está todo mundo aqui? Olha só. É muito interessante isso aqui, irmãos. O Naamã. Sabe o que significa a palavra Naamã? Agradável. Agradável. Agora vamos lá. Ele não era nada agradável com aquela lepra. Mas o nome dele é agradável. Olha só, o Jordão na Bíblia tipifica Cristo, ok? E o Eliseu, vocês vão ver vários reis chamando o Eliseu de meu pai. O Eliseu tipifica Deus Pai. Quando o Naamã chegou na presença de Deus Pai a primeira vez, na presença do profeta Eliseu, o que foi que o Eliseu fez? Não recebeu o leproso. Ele mandou um secretário lá. Por que ele não recebeu o leproso? Porque, irmãos, Deus não pode, Ele não pode aproximar do pecado. Até o filho dele, quando estava com os nossos pecados na cruz, o próprio Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não pôde ficar nem perto do filho dele, cheio dos nossos pecados. Então, quando o Naamã chega ali, diante do pai, ele não pode ir lá recebê-lo. Ele manda o secretário. Interessante. Aí ele manda o secretário dizer para ele, manda ele tomar banho no rio, porque o Jordão tipifica Cristo na Bíblia. E quando o Naamã mergulhou no Jordão, que representa o batismo, o apóstolo Paulo diz que nós fomos batizados em Cristo. Nós morremos com Ele, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos com Ele. Isso é o batismo. Então, olha só, quando Naamã
mergulhou em Cristo, que ele voltou limpo. Agora ele disse, o rio é sujo, esse rio é sujo. Vocês vão dizer, puxa vida, pastor, mas ele chamou o rio de sujo. Porque a Bíblia diz que Jesus se fez pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. A sujeira não é do rio, a sujeira é nossa. Quem está me entendendo? Agora, quando o Naamã sai do rio limpo, ele vai de novo com o pai, com Eliseu, que agora o recebe. Inclusive o Eliseu disse assim, olha, o Naamã disse assim, eu estou tão feliz, nós lemos o texto, eu quero te dar um presente, porque ele converteu. Eu falei para vocês, eu quero um pouco da terra de Israel, porque eu não adoro nenhum outro Deus senão o Deus de Israel. Agora o pai o recebeu, aleluia. Qual é a moral da história? Irmãos, nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, porque o próprio Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se nós que já entregamos a nossa vida a Jesus, e nós que já fomos limpos do nosso pecado, nós temos livre acesso à presença do Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, aleluia. E aí, irmãos, nós vamos viver as bênçãos do Deus de Naamã, porque Naamã quer dizer agradável. Nós agora somos agradáveis diante de Deus. Diga assim, eu sou Naamã. Você entendeu? Eu sou Naamã, agradável. Você é agradável. Ele te olha assim, ó. Ele olha para você como uma criancinha. Tão bonitinho. Lembra como o Naamã saiu de lá? Lembra como que o Naamã saiu do rio? Como é que ele saiu do rio? Pele de criança. Já viu criança que a gente gosta de cheirar? Gosta de cheirar, não é? Você passa uma criancinha assim, ó, pequenininha, né? Os homens, só os homens, me respondam, só os homens. Quem gostaria de dar um cheiro no Marcão? Apesar dele já ser um agradável, apesar dele já estar limpo pelo sangue de Jesus, mas quando passa uma criancinha, a gente quer. Eu quero te dizer que Deus olha para você como uma criancinha, porque você já mergulhou no Jordão, você já ficou limpo, você já saiu como criança. O Pai está te esperando para te dar um abraço e um beijo, e Ele quer te abençoar com sucesso, como Ele fez com Naamã, mesmo antes de conhecê-lo. Ele quer te abençoar com uma família abençoada, e Ele quer te abençoar com grandes milagres. Ele quer enviar pessoas na sua vida que vão mudar a sua vida e abrir portas para você. O Deus de Naamã é o seu Deus, porque você representa Naamã. Quem está me entendendo?